terceira ensinança do curso Espírita de Cá, chamada Reunião de Almas, é fundamental para entender a vida e a prática da doutrina de Cá, pois define a natureza das relações entre seus membros e como essa união espiritual se centra na renúncia e no chamado vocacional. Por que se refere a almas e não a pessoas? Porque quando dizemos alma, referimos-nos à consciência de ser de cada um. E quando falamos de pessoa, referimos-nos à máscara que nos representa no teatro da vida e com a qual frequentemente nos identificamos. Lembrei do que Borges diz no final de um de seus poemas. Eu não sou o tolo que se aferra ao som mágico de seu nome. Penso com esperança naquele homem que não saberá quem eu fui na terra. É como perguntar a si mesmo, sou Borges ou um ser humano? Sou um ser humano ou humanidade? Quando comecei a pensar sobre a reunião de almas, eu me perguntei como sintetizar a compreensão dessa ideia fundamental e me vi como gota e como chuva, como flor e como um buquê, como um fio e como um tecido, como um átomo e como matéria do universo. Perguntei a mim mesmo, o que eu sou? Quem sou eu? CAF é definida como uma reunião de almas que buscam sua liberação interior. Essa definição indica que a natureza dessa relação é inerentemente espiritual e o vínculo que nos une é vocacional. Essa união torna as almas progressivamente semelhantes e a força gerada entre elas é exclusivamente espiritual e indestrutível, especialmente quando é afirmada e consagrada pelos votos. O sinal exterior dessa união íntima de almas é o suave vínculo da amizade, que une os seres simplesmente pelo amor, compartilhando virtudes, valores morais e a ensinança. O que significa compartilhar virtudes, valores morais e ensinança? Significa que nossa relação se baseia numa ética de respeito à liberdade e ao ser do outro, um compromisso com a evolução do ser humano e uma consciência espiritual que nos une além do tempo e da distância. E quanto ao caráter da doutrina, como vejo a liberdade e a amplitude refletidas nessa ideia essencial da reunião de almas? Por meio da experiência das atividades de extensão, tem ficado evidente que o que mais atrai a CAF é o respeito à liberdade do ser humano. Aqueles que entram em contato com nossas ideias enfatizam que se sentem respeitados e livres porque os convidamos a pensar e descobrir novos olhares, compartilhando experiências e ouvindo o que cada um expressa. O vínculo da reunião de almas se baseia diretamente no amor à liberdade interior. Essa liberdade é conquistada pela renúncia, que dá ao indivíduo domínio sobre seu próprio destino, transcendendo a vontade cegada pela ignorância. Presenciei em uma ocasião uma conversa entre o Sr. Jorge Waxenberg e um delegado que considerava que uma pessoa com certas características não deveria estar em casa. E o Sr. Jorge perguntou a ele, o que faria se fosse seu filho? A renúncia nos libera de preconceito, permitindo que vejamos o outro como o ser humano que mais amamos, ao nos desvincular de desejos e paixões egoístas. A prática da liberdade desenvolve uma grande amplitude para compreender e nos relacionar com aqueles ao nosso redor e nos abre para um mundo desconhecido e tão diverso das almas. A que momento se aplica a ideia de reunião de almas? Recordo de uma passagem da época de Dom Santiago sobre um filho que estava no colégio militar e precisava participar da visita anual. Mas ele não tinha o terno nem os recursos para comprá-lo. Então Dom Santiago lhe disse para vestir o melhor terno cerimonial da escola. Em outra ocasião, estavam falando sobre a presença de filhos e filhas na reunião. E o Sr. Jorge perguntou,
O que fariam com alguém que é marinheiro e precisa passar 6 meses em alto mar? A reunião de almas evidencia no mundo a possibilidade de transcender as barreiras de separatividade que antagonizam os grupos. Ao proclamar a união espiritual, busca um estado de amplitude e integralidade, evitando encerrar as almas em concepções dogmáticas. Essa amplitude nos permite ser criativos diante de situações diferentes e adversas, e gera em nós uma visão abrangente sobre todas as possibilidades das culturas e possíveis circunstâncias do futuro. É para cada momento, para cada situação ou circunstância. Quando pensar, sentir e agir são coerentes e integrados, ideias e sentimentos contrários à vocação se dissipam e dão origem a uma atitude permanente de simplicidade e singeleza que flui com a vida. Como se atualiza o conceito de reunião de almas, tornando-me flexível? Observando a natureza, podemos ver que os galhos de uma árvore se movem, se dobram, se adaptam a cada rajada e, mesmo assim, a árvore continua sendo árvore. A água assume o formato de qualquer recipiente. Isso me diz que mudar de forma não é perder a essência. A lagarta não fracassa quando deixa de ser uma lagarta. Ela só não se aferra a uma versão antiga de si mesma. Plantas que se voltam em direção à luz não ficam reclamando que a luz mudou de lugar. Elas simplesmente se reorientam. Um incêndio parece destruição total, mas o solo se enriquece, brotam novas espécies, o ciclo se renova, a crise se transforma em fertilidade. Flexibilidade é um ponto-chave para sustentar a reunião de almas, porque é a forma de adaptar o fundamental ao transcurso das mudanças contínuas. Um bom exemplo é como a relação de reunião de almas é mantida viva e flexível em nossas reuniões semanais, quando nos adaptamos a diferentes circunstâncias sem perder a essência. A reunião de CAF encarna sua essência quando mantemos o cerimonial e o respeito uns pelos outros, estudamos a ensinança e praticamos o método, seja presencial ou remotamente, não importando se somos poucos ou muitos. Um retiro mantém sua essência se guardamos o recolhimento, o respeito mútuo e o companheirismo em todas as tarefas e circunstâncias, sem importar se estamos numa casa de retiro com todo conforto, ou no campo ao ar livre, ou no lugar que as circunstâncias nos permitem, como os retiros remotos. O delegado de Togo nos disse que certas ideias de CAF, em meio àquele povo, ou são como um costume ancestral para eles, ou não podem ser compreendidas como nós as entendemos. Apenas uma mente flexível, que vê a expressão atualizada da ensinança naquela cultura, pode ajudar aquelas almas. A doutrina de CAF se atualiza continuamente. O regulamento, por exemplo, se expressa no presente contínuo para responder às necessidades de mudança dos filhos e das filhas e as da sociedade, levando a transmutar a tradição em ensinança atualizada. Como aplico a reunião de almas aos eventos humanos que preciso viver? O filho e a filha vivem e trabalham em função da assistência à humanidade por meio da mensagem da renúncia. O estado de renúncia é demonstrado em sua vida. Lembro-me de um exemplo que um filho deu em uma das oficinas nas salas simultâneas do ano passado. Ele disse que, por causa de seu trabalho, viajava muito e via, ao longo da estrada, as pequenas urnas que indicavam mortes por acidentes. E se propôs a fazer uma oração para cada uma daquelas almas toda vez que passasse por uma urna. E fez disso um hábito. O que quero destacar é a aplicabilidade para aquele filho. A oração pelas almas desencarnadas e sua união com elas foi concretizada momento a momento. A aplicabilidade é vista em como esse filho viveu a amizade com todas as almas, expandindo sua capacidade de amar e participar com esses seres desconhecidos para ele, tornando-se um canal vivo de amor e de poder de realização.
O que é necessário discernir através da experiência prática da reunião de almas? A renúncia, adotada como força mental e emocional, transforma o pensamento em um processo de discernimento. A reunião de almas exige discernir o transitório, como os laços humanos temporários, daquilo que é permanente, ou seja, a união espiritual e a vocação. O grupo se torna um laboratório vivo de trabalho e aplicação da compreensão do porquê e do para quê da nossa reunião neste mundo, discernindo que não estamos ali por simpatia ou conveniência, mas para compartilhar o trabalho interior e a experiência sublime do desenvolvimento, na medida em que cada um o compreende e se torne consciente disso. Recordo de uma experiência muito especial que me foi contada e que nunca esqueci. Um grupo de cavaleiros e damas de solitário me disse numa visita anual que o grupo combinou de criar um exercício para praticar e viver a renúncia, renovando o propósito a cada 15 dias. Revezando-se entre si, cada um propunha um exercício que enviava aos demais, mesmo aqueles que não estavam presentes na reunião. Após 15 dias, eles comentavam se tinham feito ou não e tiravam um aprendizado. Por exemplo, antes de entrar em casa, quando chegavam do trabalho, deviam deixar o que lhes estava preocupando pendurado numa árvore e unir-se à família de bom humor. Essa prática os uniu e gerou uma corrente de apoio e amizade entre eles, mesmo com aqueles que tinham dificuldades de estar nas reuniões. O filho e a filha assumem a responsabilidade e usam seu discernimento para melhorar suas relações no grupo, no sistema social e em sua própria vida. Dessa maneira, a reunião de almas não é apenas uma mera definição de caso, mas a manifestação viva e dinâmica da renúncia, que, sustentada pela vocação de união substancial com o divino como propósito de nossas vidas, se expressa em nossas relações no âmbito de CAF por meio do vínculo espiritual da amizade. Isso destaca a necessidade de falar sobre o corpo místico, que desenvolveremos na próxima unidade.